Boa noite, pessoal. Meu nome é Sofia Landim, eu sou acadêmica do 5º período de Medicina e atualmente eu sou a diretora de ensino da Liga Acadêmica de Clínica Médica de Sinop. Hoje, primeiramente, eu gostaria de agradecer o CAMED por nos fornecer a plataforma do YouTube deles, porque tivemos um problema técnico anteriormente e com a ajuda deles podemos fazer a nossa palestra hoje. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos para que você consiga garantir o seu certificado, é preciso que você tenha 75% de presença em todas as palestras, então a gente está fornecendo para vocês preencherem um formulário de check-in e outro de check-out. Então já peço para vocês preencherem o formulário de check-in, que já está disponível na descrição do vídeo. Hoje a gente vai começar a nossa primeira apresentação do nosso projeto de ensino, intitulado Clínica Médica, uma abordagem acadêmica e social, com a palestra da nossa ligante Norhat e da nossa ligante Gabriela, que tiveram a orientação do nosso professor orientador, o Dr. Flávio, reumatologista. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do nosso professor, e passo a palavra para vocês. Tá. Então, eu sou a Norhat, acadêmica do 3º ano de Medicina, e hoje a gente vai falar sobre diagnósticos diferenciais de dispneia. Mas antes eu ia definir um pouco a dispneia. Bom, então a dispneia é uma experiência subjetiva, né, do desconforto respiratório, que vai depender do paciente relatar ela. Então, ela é um sintoma, só que durante a avaliação tem que ficar atento quanto aos sinais de trabalho respiratório, que a Gabi vai falar mais para frente. Então, agora entrando um pouco nas causas da dispneia, a dispneia, então, ela tem dois grandes grupos que causam a dispneia, que quando acontece é o desvio da função normal, tanto do sistema cardiovascular quanto do sistema respiratório. E aí, quando tem esse desvio, você vai ter um aumento do impulso respiratório, você vai ter uma acentuação do esforço ou do trabalho para respirar, e aí você vai ter também uma estimulação dos receptores que eles estão no coração, nos pulmões e no sistema vascular. Eu vou falar um pouco mais dos receptores mais para frente. Gabi, pode passar. Então, daí as alterações. Quando se fala que as alterações elas são do nível respiratório, do sistema respiratório, então vão ser alterações mecânicas dos pulmões, que eles podem ser nos pulmões ou na parede torácica, e aí que eles vão acabar estimulando os receptores pulmonares. Já quando fala que é o nível de alteração do sistema cardiovascular, vão ser alterações nas trocas gasosas, que daí vão estimular os mesmos receptores. Então, aqui no lado direito, a gente tem mais ou menos como é que funciona esses receptores. Então, vão ser os quimiorreceptores. Então, os quimiorreceptores, eles vão fazer um trabalho sensorial para ver o número, a quantidade de CO2, principalmente, IO2 e o pH presente no sangue. E aí, se eles detectam algum tipo de anormalidade, eles vão levar isso para o centro respiratório, que é no tronco encefálico, mais preciso é na fonte, no bulbo. E aí, depois disso, dessa ativação, o centro respiratório ele vai estimular reflexos que vão ser como reflexos compensatórios, principalmente nos músculos da respiração. Gabi. Pode. E aí, falando agora um pouco da dispneia do sistema respiratório, a gente vai ter três principais causas. Vão ser as doenças das vias respiratórias, as doenças da parede torácica e as doenças do parênquima pulmonar. Pode botar, Gabi. Eu vou falar mais detalhado de cada um pouquinho mais para frente. E quando se fala da dispneia do sistema cardiovascular, vão ser doenças das câmaras cardíacas esquerdas, doenças dos vasos sanguíneos pulmonares e doenças do pericárdio. Pode, Gabi. Então, agora entrando na dispneia do sistema respiratório, como eu falei, vai ser uma alteração mais mecânica, quando é a alteração do sistema respiratório. Então, quando tem as doenças das vias respiratórias, as duas principais doenças que são representantes desse grupo vão ser a asma e o DPOC. A DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, elas vão vai ter uma obstrução, porque você vai ter um espessamento da membrana basal nessas duas doenças, que vai diminuir o fluxo expiratório. E aí, quando você tem uma diminuição do fluxo respiratório, você vai ter um aumento da caixa torácica, você vai ter uma hiperinsuflação, e essa hiperinsuflação, você pode chegar até a ter uma restrição elástica. Então, quando você tem um comprometimento elástico, você mexe na complacência do pulmão. A complacência, falando de forma resumida,
é a capacidade do pulmão de estiramento. Então, se você perde isso, você perde quantidade de troca gasosa. Falando agora um pouco da broncoconstrição aguda, ela vai ser, o paciente ele vai referir essa constrição torácica, só que ela vai estar muito associada à taquipneia. E aí vai diminuir a complacência, igual eu falei, vai diminuir a capacidade do pulmão de se expandir e vai diminuir o volume corrente. O volume corrente é a capacidade é a respiração em repouso, quando é involuntária, sem a pessoa forçar. Então, ela vai diminuir isso e, consequentemente, vai levar à taquipneia. Aí aqui a gente colocou o COVID, agora 19, porque é a atualidade, né? A dispneia que é causada por ele é uma dispneia por causa das consolidações que tem pulmonares. E também vão ter muitas lesões, que vai dar até a característica de vidro fosco, né, no exame de imagem. E aí pode levar, tem pacientes que evoluem com fibrose ou não, e aí todo esse mecanismo que vai evoluir para a dispneia. E agora, entrando nas doenças da parede torácica, vão ser principalmente os distúrbios que enrijecem a parede torácica, no caso é a escoliose, que ela vai depender do grau de acometimento. Então, por onde eu vi, tinha acometimentos mais graves, que chegam até 50 graus da coluna vertebral, que daí você acaba impedindo a expansão correta da caixa torácica e acaba que você não tem um volume corrente adequado e diminui as trocas gasosas. Já quando você tem o enfraquecimento dos músculos respiratórios, que é no caso da miastenia grave, ela vai enfraquecer principalmente o diafragma. O diafragma ele vai ser muito importante na respiração, porque na respiração normal tem a contração do diafragma e aí acaba que ele expande o pulmão. E tudo que expande sem mudar o volume, você diminui a pressão. Então, você vai acabar diminuindo a pressão no pulmão e aí sim entra o ar. Então, se você tem uma disfunção desse músculo, do diafragma, você não vai ter essa contração e, eventualmente, você não vai ter respiração normal. E aí a gente vai ter também as doenças do parênquima pulmonar. As doenças do parênquima pulmonar, elas vão ser principalmente as doenças pulmonares intersticiais, que é causada por infecção, exposição ocupacional ou distúrbios autoimunes. Essa doença ela vai acontecer que no interstício, ela vai estar ocupada por células de inflamação. Então, essas células vão estar ocupando o interstício e vai diminuir a troca gasosa porque ela vai diminuir essa interface alvéolo capilar. Então, ela vai acabar ocupando e vai aumentando vai aumentar essa interface e vai diminuir a troca gasosa, que é o VQ, né? E aí também, pode passar, Gabi. Aí a gente também vai ter, agora entrando um pouco na dispneia do sistema cardiovascular, como eu falei, vai ter um problema nas trocas gasosas. Então, a gente vai ter as doenças das câmaras cardíacas esquerdas, no caso vão ser as anomalias miocárdicas causadas pela doença arterial coronariana e pelas miocardiopatias não isquêmicas. Nessa doença arterial coronariana, a principal coisa que vai acontecer vai ser a isquemia do miocárdio. Então, você vai ter isquemia, você vai aumentar a pressão de ejeção e aí, consequentemente, você vai aumentar a pressão nos vasos da base do pulmão, nos vasos do pulmão, aliás. E aí, quando você aumenta essa pressão, o sangue que deveria ir para lá com mais facilidade, porque a pressão, normalmente, ela é mais baixa do que a pressão corporal, acaba que ela inverte o fluxo e demora para ir, ou o coração precisa injetar mais força para poder chegar esse sangue lá, para poder ter a troca gasosa. E aí isso acaba não chegando o sangue correto e acaba não tendo a troca gasosa. Já nas doenças do vaso sanguíneos pulmonares, que é a doença pulmonar tromboembólica e as doenças primárias da circulação pulmonar, que é a hipertensão pulmonar primária e a vasculite pulmonar, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai aumentar a pressão na artéria pulmonar e esse aumento da pressão vai causar um edema intersticial que vai acabar acontecendo a mesma coisa que eu tinha falado da ocupação por células inflamatórias. Então, você vai ter um aumento do edema, você vai ter um edema ali e não vai ter a circulação normal, porque a via não vai estar livre para ter a troca de CO2, CO2, O2, CO2. E aí, nas doenças do pericárdio, que é a pericardite constritiva e o tamponamento cardíaco, você vai aumentar a pressão intracardíaca. E aí, você vai diminuir o débito cardíaco pelo mesmo mecanismo. Então,
o sangue que deveria ir para lá com mais facilidade acaba não chegando e acaba não ocorrendo a troca gasosa, e em todos esses mecanismos você vai diminuir a quantidade de oxigênio sistêmica. Então, é por isso que daí dá o desconforto respiratório, a dispneia, né, no caso, por causa que os receptores vão ser acionados para tentar ter uma compensação. E aí, o desconforto respiratório é a manifestação. Pode passar, Gabi. Aí, como eu comecei falando que é por esses dois mecanismos, somente sistema respiratório e sistema cardiovascular, só que vão ter as patologias que esses dois sistemas vão estar normais. No caso, é a anemia leve a moderada. Então, para ter a troca gasosa, a hemoglobina ela precisa estar associada com ferro. Aí, quando a principal patologia, né, a mais comum é a diminuição do ferro na anemia. Então, com a diminuição do ferro na anemia, o oxigênio ele vai estar difícil, não vai ter tanto hemoglobina para se ligar no oxigênio, e acaba que você tem uma diminuição sistêmica da quantidade de oxigênio. E aí os mecanismos de dispneia vão ser, os receptores, os quimiorreceptores vão ser acionados também para ter a dispneia como mecanismo de defesa. E aí a falta de condicionamento cardiovascular, que é a falta de, também chamado, né, de falta de condicionamento físico, que no caso você vai ter na verdade, a troca gasosa ela vai estar totalmente normal, só que o sangue arterial ele vai estar na mesma concentração de oxigênio, só que no sangue venoso você vai ter um aumento da quantidade de CO2, e aí esse aumento de CO2 no sangue venoso vai acionar os mesmos receptores que vão aumentar, principalmente vai dar taquipneia, para poder compensar essa quantidade elevada de CO2, porque o músculo produz mais CO2 e o músculo também vai precisar de mais oxigênio. Então, tem esse aumento para poder compensar. E a dispneia psicogênica ou de origem não orgânica. Aqui vai entrar os casos de ansiedade, que no caso da ansiedade, ela vai ser uma síndrome da hiperventilação, que vai ser a dispneia associada a algum sintoma sistêmico. E aí vão ser principalmente desencadeados por situações de estresse para a pessoa, que ela acaba referindo esse conforto respiratório, mas ao exame pulmonar vai estar tudo normal, não vai ter nenhum tipo de alteração. E também vai ter a obesidade aqui que vai entrar. A obesidade acontece porque você tem uma diminuição da complacência torácica. Então, é mais trabalhoso para a pessoa que é obesa fazer os movimentos respiratórios, e aí por isso você vai ter uma fadiga maior. E aí acaba que ele relata a dispneia, mas a função pulmonar já vai estar normal. E também por causa que o músculo da pessoa obesa, músculo respiratório, ele produz o ácido lático mais rápido. E aí isso vai levar a que tenha maior sensação de dispneia. Pode passar, Gabi. Então, quanto à abordagem ao paciente, nós sempre devemos identificar a possibilidade de uma insuficiência respiratória ou então uma parada respiratória iminente. Então, nós temos alguns parâmetros que devem ser analisados, entre eles a frequência respiratória, maior que 30 expulsões respiratórias por minuto, a saturação de oxigênio menor que 90%, a instabilidade hemodinâmica, o uso de musculatura acessória, a fala entrecortada, estridor, murmúrio vesicular assimétrico, os estertores difusos, cianose de extremidades, a sudorese, agitação psicomotora e alteração do estado mental. Então, a gente primeiro precisa ter esse parâmetro geral do paciente para termos em mente a gravidade do quadro apresentado diante de nós. Então, na maioria das vezes, o paciente ele vai referir a dispneia junto com outros sintomas associados. Então, através de uma anamnese bem detalhada e de um exame físico dirigido, a gente vai conseguir chegar a hipóteses diagnósticas para, então, pedir algum exame subsidiário a partir das nossas hipóteses. Então, a gente precisa fazer uma caracterização bem detalhada sobre o nosso sintoma apresentado, que é a dispneia. O início, quando isso aconteceu, faz quanto tempo, se tem alguma relação com sazonalidade. O modo de instalação, se foi uma instalação súbita ou uma instalação insidiosa. Falamos de súbita.
fala a favor de um pneumotórax espontâneo, um TEP, uma instalação mais insidiosa, como DPOC, alguma fibrose pulmonar, fatores desencadeantes, se tem algum medicamento, se tem algum ambiente ou alguma ocupação que possa estar influenciando nessa dispneia, o número de crises e periodicidade. Isso vai ser muito importante na asma para a gente avaliar depois a gravidade dela. A intensidade, por mais que seja muito subjetivo, nós temos que tentar avaliar a intensidade da dispneia do paciente. E para isso, as escalas mais utilizadas são a escala de dispneia do Medical Research Council modificada. Ela é muito utilizada na DPOC e vai de pontuação de 0 a 4, sendo que a 0 ela apresenta dispneia aos exercícios intensos, e na pontuação 4, o paciente ele não consegue nem sair de casa devido à dispneia. Outra escala bastante utilizada é a escala de Borg, que ela pode ser utilizada associada ao teste de caminhada de 6 minutos. Então, como que ele é feito? A gente vai separar um percurso de 30 metros, pode marcar com qualquer coisa, por exemplo, um cone, e o nosso paciente ele vai caminhar entre esses cones, indo e voltando por 6 minutos. Então, inicialmente, a gente vai aferir a pressão arterial, o nível de dispneia através da escala de Borg, a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Após terminar o teste de caminhada, nós vamos aferir todos esses sinais vitais novamente e também aplicar de novo a escala de Borg. Com isso, a gente vai perceber se teve alguma alteração de quando ele estava em repouso para quando ele começa a fazer algum exercício físico, algum esforço. Continuando na nossa anamnese, a gente tem que avaliar os sinais e sintomas que acompanham, como, por exemplo, a febre. Ela é um sinal que é muito sugestivo de inflamação ou então de infecção. Pode apresentar tosse, turgência jugular, então a gente tem que avaliar o quadro geral do paciente. Fatores que melhoram ou pioram, pode ser medicamento, posições que o paciente faz para melhorar o seu sintoma. Um grande exemplo é a ortopneia, que quando o paciente ele se deita, ele apresenta a sensação de dispneia, que é muito sugestiva de insuficiência cardíaca. Quanto ao exame físico, a gente vai fazer detalhadamente a inspeção, palpação, percussão e ausculta, tanto do sistema pulmonar, o exame cardíaco e abdominal. O exame pulmonar eu vou apresentar depois os principais achados, mas no exame cardíaco nós sempre temos que estar avaliando se houve alguma distensão da veia jugular, se as bulhas elas estão mais pronunciadas, ou então se tem edemas em membros inferiores. No exame abdominal, a gente pode estar avaliando através do diafragma. Na inspiração, se o diafragma ele afunda, pode ser um sinal de fraqueza do diafragma. Se na expiração ele abaula, pode ser um sinal sugestivo de edema do congestão pulmonar. Então, todo esse quadro clínico, ele vai nos possibilitar formular uma hipótese diagnóstica para que, a partir daí, pensamos em exames que possam diagnosticar ou excluir a nossa hipótese. Como, por exemplo, se a gente tiver uma turgência jugular, edema em membros inferiores associado à dispneia, a gente pensa principalmente em insuficiência cardíaca. O que a gente pode fazer a partir disso? Pedir um BNP, pedir um exame do raio-x de tórax, um ecocardiograma para avaliar melhor essa insuficiência cardíaca. Então, é tudo direcionado para o que a gente pensou previamente. Então, aqui, como eu havia comentado, a gente tem alguns achados clínicos que eles vão ser sugestivos de algumas condições. A embolia pulmonar, por exemplo, a taquicardia, taquipneia,
pode ter a presença de febre baixa, a pneumonia, a presença de febre, crepitações, diminuição dos sons pulmonares, pneumotórax, estase jugular, redução de sons pulmonares, traqueia desviada, o DPOC e asma. O uso da musculatura acessória durante as crises ele é muito comum. Neoplasia pode estar associada à hemoptise, congestão pulmonar, a ortopneia, como eu já havia comentado, distensão jugular, a presença de B3 ou B4. Então, a gente tem que sempre juntar o quadro do paciente para, então, pensar em uma possível patologia. Então, a partir disso, nós temos os exames comumente pedidos. Entre eles está o raio-x, porque a gente consegue avaliar se há algum tipo de congestão, conseguimos ver se tem pneumotórax, derrame pleural, se ele é unilateral, bilateral. Então, isso tudo é sugestivo de alguma patologia, como, por exemplo, o derrame pleural bilateral. Ele é muito sugestivo em casos de insuficiência cardíaca. Unilateral já fala mais a favor de uma embolia pulmonar, de uma neoplasia. Então, quando a gente precisa de um exame da avaliação do parênquima pulmonar mais detalhado, um dos exames pedidos é a tomografia de tórax, que ele consegue, né, ver esse parâmetro, na verdade, o parênquima mais... Ele consegue analisar principalmente o parênquima pulmonar. Aqui, como, por exemplo, trouxemos a COVID-19, a gente consegue identificar o vidro fosco, multifocal, periférico e bilateral. E os exames laboratoriais de primeira linha. Como a Norhat comentou, o hemograma ele pode ajudar a excluir a anemia, o painel metabólico para doenças como cetoacidose diabética, o eletrocardiograma para algum tipo de infarto agudo do miocárdio ou hipertrofia do miocárdio. A espirometria em si, a gente a espirometria ela vai nos auxiliar muito a diferenciar o padrão obstrutivo do restritivo, no qual o padrão restritivo ele fala mais a favor de uma doença que ele não consegue fazer a expansibilidade e a complacência direito, como a fibrose pulmonar. Já o padrão obstrutivo, eles vai estar acometendo as vias aéreas, como o DPOC e a asma. Então, através da relação do volume expiratório forçado do primeiro segundo com a capacidade vital, se ele mantiver a proporção entre essa relação, fala mais a favor de um padrão restritivo. Se ele não manter a constância e a relação entre esses dois parâmetros, fala mais a favor de um padrão obstrutivo. A gasometria arterial, a partir do pH, a gente pode ver se o paciente está em acidose ou alcalose, se está acontecendo uma descompensação respiratória ou metabólica. A ecocardiografia, a gente possibilita avaliar a causa de uma insuficiência cardíaca, doenças valvares, avaliar indiretamente os vasos pulmonares. O peak flow, ele é muito utilizado durante as intercrises de asma, naquele período em que o exame físico está normal, a espirometria está normal, mas o paciente apresenta uma clínica muito sugestiva de asma. Então, o peak flow vai nos auxiliar no monitoramento domiciliar desse paciente. O peptídeo natriurético cerebral sérico, ele é muito utilizado na suspeição de insuficiência cardíaca, lembrando que ele sempre, geralmente, vai estar alterado quando tiver alguma sobrecarga ventricular direita. E temos também o teste de esforço cardiopulmonar, que ele vai analisar uma série de parâmetros ao mesmo tempo, enquanto o paciente faz alguma atividade física. Então, se durante o teste o paciente apresentou hipoxemia ou algum broncoespasmo,
ele vai falar mais a favor de uma etiologia pulmonar. Se durante o teste aconteceu a diminuição brusca ou aumento da pressão arterial, alteração do eletrocardiograma, ele vai falar mais a favor de uma doença cardiovascular. Então, ele vai nos auxiliar entre essas duas grandes áreas, que são as principais responsáveis pela dispneia. Então, a partir disso, nós temos que sempre tratar primeiramente a causa subjacente da dispneia. A suplementação de oxigênio, ela é muito utilizada e recomendada quando o paciente está com uma saturação de oxigênio menor que 88%. A reabilitação pulmonar, ele vai auxiliar porque ele vai melhorar o condicionamento dos músculos do paciente, então ele vai produzir menos ácido lático e, consequentemente, diminuindo também a sensação da dispneia. Os opioides, eles são muito utilizados para tratar a sintomatologia em si da dispneia. Quando a gente não consegue tratar a causa subjacente, ou então ela não é tratável, como uma neoplasia de pulmão com metástase já. Então, os opioides, eles podem ser utilizados nessas ocasiões em que ele vai possibilitar a diminuição do drive respiratório, ou então vai modificar a relação com o sistema cortical. Então, ele vai causar a diminuição da sensação da dispneia em si. Enfim, essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. Obrigada, então, pela palestra, Gabi Nohati, foi muito esclarecedora. E agora a gente entra com o nosso coordenador, o Dr. Flávio, para algumas considerações finais. Boa noite. Muito bem, mas achei que foi exemplar a palestra de vocês, não tem nada de diferente para a gente estar mudando aí. Acho que ficou uma aula bem didática, né, bem fácil de interpretação. A gente já teve uma discussão semana passada lá com o Dr. Leonardo, que acabou sendo mais uma discussão de casos clínicos e acabou, de certa forma, facilitando para a gente entender algumas coisas, né? E a grande colocação é lembrar de quando e como a gente está usando os exames adicionais aí que vocês puseram agora no final, para a gente estar raciocinando no nosso paciente. Então, né, como a Ana Rá tinha posto lá no começo, a gente tem que diferenciar bem, é uma suspeita cardíaca, é pulmonar, eventualmente é musculatura diafragmática, é psicogênica, né? E quem vai te guiar nisso não adianta, que a anamnese e o exame físico bem completos. E assim como a gente suspeitou daquilo, vamos começar a investigar, né? A gente tem desde os testes que são mais simples, que a gente pode fazer no próprio consultório ali, como o teste caminhada, que, claro que não é o clássico, né? O próprio Dr. Leonardo falou que o dele ele acaba fazendo o paciente subir e descer a escada, lembrem disso, né? Então, a gente pode utilizar de várias maneiras para conseguir tentar fazer a avaliação do nível cardiopulmonar desse paciente e tentar diferenciar. Acho que uma coisa importante que já foi falado semana passada e que a gente tem que sempre estar lembrando, reforçar aí, é a dispneia cardiogênica costuma piorar quando está deitado, né? E a dispneia pulmonar, ela não costuma melhorar com posicionamento. Isso é um fator de vocês sempre estarem lembrando. E eu acho que isso, acho que vocês estão de parabéns, ficou bem, muito bacana mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente já vamos começar a tirar dúvida de quem tiver dúvida, que olha, estão de parabéns. Acho que ninguém teve dúvida aqui pelo visto, não, professor. A palestra foi realmente muito boa. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente da Nohati e da Gabriele, que trouxeram essa apresentação para a gente. Percebi que nosso outro coordenador, o professor Michel, também está aqui, então gostaria de agradecer também a presença dele. Novamente, agradecer a presença do senhor, professor.
E é isso, eu gostaria de lembrar que nosso formulário de checkout está na descrição também, então a gente precisa preenchê-lo para garantir a nossa certificação. E queria também deixar o convite das nossas reuniões internas, que o professor falou bastante, que são discussões que a gente está fazendo a respeito do mesmo tema das discussões aqui do YouTube, então eu convido a todos também a participar. Muito obrigada, as próximas apresentações serão no nosso canal, não no canal do CAMET. Se inscrevam lá também. E é isso, boa noite a todos. É isso aí, boa noite, gente. Muito bom.